E aí? Danny Phantom é construído desde o início sobre clichês, e de certa forma, o show é ótimo por causa disso. Danny Phantom sabia como ser a melhor versão de coisas que já vimos antes, e isso era incrível. Tudo começa com o próprio Danny Phantom. Ele é o típico herói protagonista, mas interpretado fortemente no arquétipo do vigilante animado. Sua identidade é secreta, tem que ser, porque claro, seus pais são caçadores de fantasmas, e Danny é um fantasma. Sua irmã nunca está do seu lado, pois é assim que as coisas com irmãos funcionam. Mas um dia ela vai mudar. E por causa da aflição fantasmagórica de Danny, ele só se encaixa com seus dois melhores amigos, que o ajudam no mundo real com suas tarefas fantasmais. E claro, Danny e sua melhor amiga vivem o clássico: será que vão ficar juntos? Os pais caçadores de fantasmas de Danny, sim, eles são malucos e absurdos, mas não estão lá apenas para risos. Eles impulsionam a trama de forma consistente. Eles moldam as dificuldades de Danny nos relacionamentos. Eles são bons personagens e ao longo da série a questão de como eles reagem à identidade de Danny é interessante, dado que há mais neles do que apenas caçar fantasmas. Eles não são como os personagens de Os Padrinhos Mágicos, que são apenas cabeças falantes engraçadas. A irmã de Danny, na verdade, mostra algum crescimento, eventualmente se tornando uma verdadeira aliada para Danny em suas aventuras fantasmais, desenvolvendo uma verdadeira nuance. E aquela situação de será que vão ficar juntos entre Danny e Sam? Bem, esse relacionamento é bem escrito, o suficiente para que você realmente se importe com a ideia de que eles finalmente ficarem juntos. Estes são os clichês bem feitos, especificamente do ponto de vista do protagonista, e o mesmo vale para o lado de ação do show. O conflito do show realiza algo semelhante. Danny, o garoto, enfrenta as típicas dificuldades de amadurecimento. Ele tem dificuldades sociais com as garotas, não se encaixa sempre, como já mencionado, ele nem sempre concorda com seus pais e a escola ainda é um saco. E aí que a maioria dos shows pararia. Danny cresceria lentamente ao longo do show, superaria essas pequenas dificuldades normais e se tornaria melhor do que isso. Em vez disso, o show inteligentemente transforma esses problemas em questões reais, em novos poderes que Danny precisa aprender a usar para superar seus inimigos e seus problemas que são um pouco mais normais. Ele não cresce apenas como um garoto, ele cresce como um fantasma simultaneamente, e vemos esse crescimento se manifestar fisicamente na forma desses poderes. Poderes que podemos ver, crescimento que podemos ver, e poderes que, a propósito, são serializados ao longo da série. Eles existem de episódio para episódio, o crescimento permanece. E enquanto esses problemas fantasmais são tratados de maneira semelhante, lembra do Chip, de Os Padrinhos Mágicos? Sim, ele também está aqui, exceto que agora é uma garota e uma vilã, uma das maiores inimigas de Danny. Aqui está o Fright Knight, um cavaleiro medieval que quer oprimir e controlar tudo e faz as declarações em rima. E é claro, o show estreia com um episódio sobre uma malvada merendeira. Você quase certamente já viu todos esses vilões, esses tropos onipresentes em outros lugares, mas novamente, é sobre como eles são tratados, quão bem são feitos. Ela é, sem dúvida, tão memorável quanto qualquer vilão em um show animado fora de Avatar. A batalha de Danny com seu eu futuro é um estudo de personagem relativamente complexo, escondido em cores fantasmas brilhantes. O cavaleiro medieval é genuinamente engraçado e a malvada merendeira é assustadoramente relacionável. Nenhum desses personagens existe por serem simplesmente desinteressantes. Em vez disso, os inimigos de Danny são quase sempre alguma das melhores versões desses clichês já colocados na tela. Eles não são clichês por serem clichês, e em sua variedade, sejam aterrorizantes, engraçados ou surpreendentemente instigantes, eles são interessantes. Mas tudo isso só funciona se o show acerta em um ponto muito específico. Danny Phantom encarna duas palavras perfeitamente: autoconhecimento. Danny é tão autoconsciente quanto um show desse tipo pode ser, e por causa disso, e porque os escritores jogam com isso, todos seus clichês, seus tropos, são apresentados sem humor. Às vezes beirando a sátira, ele sabe que é cheio de tropos.
É por causa dessa autoconsciência, ele pode ser melhor e principalmente mais engraçado do que alguma dessas outras coisas. O problema fantasmagórico dos pais de Danny é elevado ao extremo, escrito como uma obsessão ridícula que não conhece limites. E assim, Danny reage a isso de maneira adequada. Quando Danny começa a trocar de corpo em um episódio da primeira temporada, não é para descobrir como é andar no lugar de outra pessoa, para ter uma nova perspectiva. Bem, não exatamente. Em vez disso, todo o enredo serve como veículo para um dos episódios mais engraçados do show, piada após piada. Ao identificar como os tropos do show normalmente se desenrolam, no contexto do processo de escrita, os roteiristas encontram maneiras de brincar com eles, em vez de apenas representá-los ou recriá-los. Os roteiristas de Danny Phantom claramente acreditam que você pode ser original sem construir uma estrutura totalmente nova. Você pode fazer algo ótimo construindo em cima de uma estrutura já existente. E em nenhum lugar tudo isso se combina mais claramente do que o mencionado especial de Natal. Episódios ou especiais de Natal estão cheios de tropos, e acho que a abordagem autoconsciente de Danny a esses tropos cria algo especial aqui. Tudo, que quero dizer tudo, no episódio de Natal é um clichê. Danny é um rabugento, o detrator do Natal que precisa aprender e entender o significado do Natal antes que seus problemas possam ser resolvidos. Mas aqui, Danny sabe disso. Durante todo o episódio, ele odeia o Natal, os shoppings, as compras, os sons, e ele sabe que deveria amar tudo isso. Ele sabe que seu vilão quer que ele entenda. Ele simplesmente não se importa. O fantasma que narra e controla a história, tentando ensinar uma lição a Danny. Sim, Danny também sabe que esse problema é absolutamente ridículo e absurdo. Ele mesmo aponta isso como um problema, e sua resistência e zombaria da ideia são consistentemente engraçadas. E a insistência de seus pais em capturar o Papai Noel cria uma comédia situacional, que claro é clichê, tipo Papai Noel é falso, mas também é super bem escrita e novamente, incrivelmente engraçada. O episódio é um conto de Natal. Ele sabe disso e brinca com isso e é ótimo mesmo assim. Pode não ser o melhor episódio da primeira temporada, mas é um microcosmo do que torna o show tão especial desde o início. Danny Phantom não é um conto animado de ficção científica paranormal totalmente original. Não foi concebido para ser assim. O show só teve 3 temporadas, o que é um crime, considerando o quanto esse universo tinha potencial para ser explorado. O quanto mais havia para ver. Danny Phantom é, na minha opinião, um dos melhores shows da Nickelodeon. Um show que entendia o seu público e, mais importante, entendia sua identidade melhor do que muitos outros produtos animados. E por causa disso, acho que o show é uma grande lição para qualquer pessoa com uma ideia, uma história para contar. É ótimo focar em ser o mais original possível. Originalidade nunca é uma coisa ruim, mas também vale lembrar que as ideias existem para serem exploradas. Elas não são feitas para existirem em isolamento. Elas devem ser exploradas. Às vezes ser original não significa chegar a primeiro, significa fazer as coisas de maneira diferente, fazer as coisas melhor. E em nenhum lugar isso é mais claro do que aqui. E assim, Danny Phantom nos leva a uma reflexão profunda sobre a narrativa e a criatividade. Este show, embora não seja uma obra-prima original em todos os sentidos, utiliza dos problemas e clichês que conhecemos de maneiras inovadoras e envolventes. Eles mostram que a originalidade não reside apenas na criação de algo completamente novo, mas também na reinvenção e na melhoria do que já existe. Você gosta desse tipo de conteúdo sobre desenhos e cultura pop? Se inscreva aqui embaixo, deixe seu like e deixe sua opinião sobre Danny Phantom. Você gosta desse tipo de desenho?